Muito bem, Shalom Donai. Eu estava dizendo hoje de manhã, dando essa diferença entre pecado e pecados. E hoje de manhã eu estava dizendo que o pecado é o que somos, pecados é o que fazemos. O pecado é algo considerado como um todo. Pecado são coisas consideradas caso a caso. O pecado está no interior, como eu dizia, do homem. Os pecados estão diante de Deus. O pecado requer que sejamos libertados. O pecado, no singular. Os pecados requerem que sejamos perdoados. Mas muita gente não entende isso. Pede perdão, mas continua escravo. Pede perdão, mas continua preso. Pede perdão, mas continua com as correntes. Porque pediu perdão dos pecados, mas não foi liberto do pecado. O pecado é uma questão de vencer. Os pecados é uma questão de ter paz no coração. O pecado está na natureza do homem, os pecados estão no hábito do homem. Existe um livro, que eu já falei dele aqui várias vezes, muito interessante, que tem um título, Crentes que Precisam de Libertação. E o autor acertou em cheio com o tema. Não é crentes que precisam de perdão, é crentes que precisam de libertação. A pergunta é, você é liberto? Talvez você esteja me ouvindo agora e precise de libertação. Você é batizado com o Espírito Santo, você é batizado nas águas, mas você é liberto. O desejo crônico que uma pessoa tem pelo sexo oposto, o desejo insaciável por programas imorais, o desejo animalesco que existe dentro de muitas pessoas, tudo isso revela o quê? Revela que tais pessoas não foram libertas. Você está entendendo ou não? Eu fui pastor de uma igreja que o irmão que tocava no grupo de louvor, guitarra, batizado com o Espírito Santo, todos os cultos domingos, quando ele saía, se envolvia com prostitutas da BR. Foi ele que me disse isso. Ele era liberto. Existem muitos por aí. Pessoas que são masturbadoras crônicas precisam de quê? De libertação. Você está me entendendo? Agora, por que muitos confessam seus pecados e continuam pecando, continuam caindo, continuam transgredindo, porque ainda não foram libertos do pecado? Os muitos pecados são como os frutos de uma árvore. Ouça isso, a árvore revela o pecado, os frutos da árvore revelam os pecados. Agora eu pergunto, os frutos de uma árvore são maus porque eles são maus? Não, por causa da árvore que é má. Então os pecados surgem, vêm e acontecem porque há algo ruim dentro das nossas vidas. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque de dentro do homem procede o que? Lá em Marcos 7, 17, 19, os maus desígnios, a prostituição, o adultério, e assim ele vai falando uma série de coisas. O pecado tem três aspectos. Primeiro, o pecado está diante de Deus. Segundo, o pecado está na consciência. Terceiro, o pecado está na nossa carne. Vou repetir. O pecado tem três aspectos. Primeiro, o pecado está diante de Deus. Segundo, o pecado está na consciência. Terceiro, o pecado está na nossa carne. Então, o primeiro, o pecado está diante de Deus. Vamos aqui falar sobre a lei do trânsito. Antigamente você podia estacionar o carro em qualquer lugar. Agora existe a lei de trânsito. Se você estacionar errado, você comete uma infração. E tal infração vai para o departamento do trânsito. Embora o ato da infração foi em tal rua ou em tal estado, a infração vai para o departamento de trânsito para registrar a infração. Quando você peca, seja na rua, na praça, na praia, no ônibus, em casa, seu pecado vai para o departamento de Deus.
para o delito ser registrado. E se prepare para você ser multado. Se prepare para ele pedir conta daquele seu ato. Se prepare para você prestar conta daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que você praticou. Então o pecado está diante de Deus. O segundo pecado está na nossa consciência. Porque enquanto a multa não chega, você está tranquilo. Quando a multa chega, ela diz 5 pontos na carteira, R$ 600 de multa. Aí vem o peso. É assim com o pecado. Davi pecou e continuou agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Judas planejou toda a traição de Cristo e foi para a ceia, cinicamente tomar a ceia. Depois de 1 ano, Natan vai falar com Davi. Aí vem a dor na consciência. Tem 2 tipos de consciência: as abertas a Deus e as obstruídas. Por quê? Porque não sentem mais nada. Porque é uma mente com calo. E terceiro, o pecado está na carne. Porque o pecado vive chefiando a carne. O pecado está na carne como um chefe. Por isso que em Romanos capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado. Então precisamos urgente atentar para 2 coisas. Precisamos urgente de um enchimento do Espírito Santo, Efésios 5,18. Um enchimento do Espírito Santo. O que caracteriza que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Existem várias características que revelam que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. E entre tantas, permitas eu falar sobre uma. Não é a primeira, eu vou falar sobre uma. Quando eu consigo vencer a minha natureza. Se eu não consigo vencer a minha natureza, é uma prova inequívoca que eu sou escravo. É uma prova inequívoca que eu não fui liberto. Quando você não consegue vencer a sua natureza. Esse enchimento do Espírito Santo fará com que você vença a sua natureza. Não é vencer o diabo, é vencer sua natureza. E a segunda coisa, precisamos viver 24 horas em alerta. O que Jesus disse há 2025 anos atrás é tão atual quanto antes. Vigiai. Vigiai. Eu preciso vigiar o que eu penso, eu preciso vigiar o que eu vou falar, eu preciso vigiar para onde eu estou olhando, eu preciso vigiar o que eu estou ouvindo, eu preciso vigiar os meus atos, eu preciso vigiar o meu ser. Precisamos urgente atentar para essas 2 coisas. Senão, a falácia é total. Baruch Hashem, Deus te abençoe.